Acreditem se quiser, mas já houve uma época em que os filmes de faroeste eram praticamente um dos gêneros mais amados do cinema, e que até há pouco tempo atrás foram considerados os filmes de heróis. Com o passar do tempo, esse gênero de faroeste foi sumindo aos poucos e dando lugar a outros estilos. E nesse meio tempo, um dos próximos estilos de filmes que conseguiram dominar os cinemas apareceu: os filmes de animação 3D. Se você nasceu a partir desse ponto, é muito improvável que você tenha visto na sua infância algum filme de faroeste. Praticamente ninguém ligava mais pra ele. Provavelmente o mais perto que você chegou de ver um filme de faroeste foi os 5 minutos iniciais de Toy Story 3. E dentro das categorias de animação 3D, também vieram as suas subcategorias, sendo uma delas os filmes de animação 3D de animais antropomórficos. E assim, se você observar, dá pra dizer que 90% desses filmes seguem sempre a mesma estética de animação, simétrica, fofa e totalmente agradável aos olhos. Mas e se a gente misturasse esses dois gêneros praticamente em um só, e de quebra ir contra toda aquela estética fofa dos bichos animados? E então, é isso que nós vamos ter. Um camaleão metido a ator que cai no meio do deserto e decide fingir que é um atirador lendário em uma cidadezinha empoeirada no meio do nada. Cidade essa que agoniza na sede e na miséria, em um dos climas mais cruéis do mundo, onde dizem que até as árvores parecem andar em busca de água. Mas ainda tem muitos mistérios a serem desvendados por aqui além disso. Quem está controlando a água? Quem de fato é esse camaleão sem nome? E por que o espírito do oeste observa tudo isso de longe? Mas não só ele, como também o Jake Cascavel. Quem já contou pra você o que sucedeu com o último xerife? Tudo isso acompanhado pela melhor dublagem e animação que você vai ver em um filme, onde praticamente cada personagem tem um sotaque diferente. Tu tá bem longe de casa, não tá? Quem diabos é você? Esse filme é Rango. E bem, se você quiser saber por que essa animação é uma das melhores que eu já vi e por que eu acho que muita gente da nova geração deveria assistir também, vem comigo que eu te explico tudo. Porque agora vamos cavalgar. Eu disse que vamos cavalgar agora. É agora. Quando eu era criança, eu assisti muito esse filme. E mesmo naquela época eu sabia que tinha alguma coisa a mais nessa história, além de um roteiro clichê de redenção e um calango feio. Por exemplo, a pergunta que é feita em todos os 3 arcos do filme: quem sou eu? Mas obviamente, como uma clássica criança inteligente que eu era, eu não fazia a mínima ideia do que estava acontecendo. E agora, depois de muito tempo, eu finalmente entendi porque esse filme fica muito melhor quando você assiste ele depois de criança. Não que daquela época pra cá eu tenha ficado muito inteligente. Mas enfim, nosso protagonista é um camaleão com crise existencial metido a ator que vive em um aquário. Aquário esse que talvez depois de tanto tempo acabou deixando ele meio maluco. Já que conversar sozinho com uma barata morta, um coqueiro e o que restou da Barbie não é lá o maior número de amigos que alguém poderia ter. A partir disso, ele começa a se questionar quem ele é, e a partir desse ponto, ele decide que pode ser quem ele quiser. Afinal, ele é um ator. É então que durante o seu monólogo bizarro, já que sinceramente a coisa mais viva ali é uma barata morta, ele é lançado pro mundo real pela primeira vez na sua vida. Mal definido. Galera, eu tive uma epifania. Um herói não pode existir no vácuo. Nossa história precisa de um evento irônico e inesperado. O melhor, pro inferno do deserto. Pela primeira vez, o aquário foi quebrado. Pela primeira vez agora, ele tem um propósito: procurar água. Enquanto ele tá na estrada, ele encontra um tatu pique Uguay, que diz pra ele que pra ele encontrar água, ele primeiro precisa encontrar poeira. E é pra lá que a gente vai. Atravessando o deserto, ele é atacado por uma águia e acaba sobrevivendo graças ao Bufos, que resolveu rir dele em vez de continuar correndo. Eventualmente ele acaba encontrando a Feijão. Sim, o nome dela é Feijão, que inclusive come feijão no meio do filme, que é deveras intrigante. Mas enfim, finalmente chegamos à Poeira, uma cidade velha no meio do deserto que sofre pela falta de água. Obviamente, por ser um forasteiro, ele acaba chamando muita atenção, que é meio irônico, já que como um camaleão, ele deveria conseguir se disfarçar muito bem em qualquer ambiente. Mas a gente ainda tem uma segunda carta na manga. Como um camaleão que consegue se misturar fisicamente a qualquer ambiente, um ator também consegue se misturar performaticamente em qualquer ambiente. E ironicamente, aqui temos os dois. E se um não dá certo, temos a segunda opção. Até aquele momento ele já tinha virado uma piada na cidade. Um esquisitão ingênuo que
provavelmente vai morrer daqui 2 dias. É então que ele decide criar uma identidade pra ele. Porque querendo ou não, até agora ele era só o carinha que tava procurando água. E agora ele é... Rango. O aquário foi quebrado novamente. Ele saiu de um calango solitário para um andarilho, para um mentiroso e agora tem que sustentar essa mentira. Nesse meio tempo, mesmo que por sorte, ele consegue derrubar a águia que também aterrorizava aquela cidade. A mesma que perseguiu ele no começo do filme. O que dá muita credibilidade para as mentiras dele. Afinal, se isso acontece enquanto ele fosse um andarilho, seria sorte. Mas agora que ele é o Rango, isso é só mais um dos seus feitos casuais. Enfim, agora ele é Rango, o xerife da cidade. Um personagem que ele criou que ajuda o povo para ter o que ele sempre quis ter. A adulação constante dos seus inúmeros colegas. Isso é claro, até as suas mentiras virem à tona. Olá, irmão. Com sede. Soube que anda espalhando por aí que apagou todos os irmãos Jenkins com uma bala só, não foi? Não é mesmo? Mas não é bem assim, não é? Por que não saca sua arma e atira? Mas é claro que você não precisa de todas. Só uma, não é? Vamos lá, herói. Puxa o gatilho. Tem sangue de assassino, filho. O aquário quebra de novo. Mas aí chega uma das cenas mais importantes para essa história. O espírito do oeste. Não chamavam o senhor de homem sem nome? Hoje em dia se inventa nome pra qualquer coisa. Não importa do que te chamam. São as ações que fazem o homem. Mas as minhas ações só pioraram tudo. Eu sou uma fraude, uma farsa. Meus amigos acreditavam em mim, mas eles precisam de um herói. Então seja um herói. Não. Peraí. O senhor não tá entendendo. Eu nem deveria estar aqui. Isso mesmo. Percorreu uma estrada longa para encontrar algo que não está aqui. Você não entende? Não se trata de você. Se trata deles. Mas não posso voltar. Acho que não tem escolha, filho. Ninguém pode fugir da sua própria história. O que ele não tinha percebido é que Rango deixou de ser só um nome, um personagem inventado. O Rango realmente sempre existiu. Essa frase ficou parecendo que eu acabei de encontrar um PF. Não o Rango que matou os irmãos Jake, sim o Rango que veio de um aquário. Fingiu ser o que ele não era em busca de fama, trouxe esperança e prometeu ajudar a cidade. O Rango que é atrapalhado, mas que ainda assim descobriu quem controlava a água. Para a cidade de Poeira, Rango não é só um mentiroso. Rango é o herói que eles tinham. Afinal, mesmo fingindo ser quem ele não era, isso ainda faz parte da sua história. Agora ele não procura mais quem ele é. Ele só precisa ser ele mesmo. E nisso, as ações dele o transformaram em uma lenda. A lenda que salvou a cidade de Poeira. Quer um exemplo melhor? Jake Cascavel. Ele só aparece nos últimos minutos do filme, mas ainda assim, as pessoas temem o seu nome simplesmente por causa da sua história. Ele não é só o Jake, como também as pessoas chamam ele de a encarnação da própria morte. E ele não tem esse nome porque ele se denominou assim. Ele tem esse nome porque os seus feitos o denominaram assim. Ou seja, não seja o cara que diz que deu like no vídeo, seja o cara que dá like no vídeo, para que as pessoas o reconheçam como o cara que dá like no vídeo. Se você observar com jeitinho, você pode ver que no meio dessa bizarrice aqui tem a moral da história. Pone la música! Perdão. ¿Cómo? ¿Está bien? ¡Poné la música! Olvídate, ganar o perder no importa. El tema es bailar. Subí la música. Cara, Rango é simplesmente um filme incrível. É tão bizarro que mesmo depois de eu falando uma boa parte do filme, ainda vale a pena você assistir. O design dos personagens é tão bem detalhado, mas tão bem detalhado. Quando ele foi lançado na época, alguns pais não queriam levar seus filhos pra assistir o filme simplesmente porque ele era realista demais pra época. Principalmente porque os personagens são todos sujos, alguns têm machucados bizarros, e isso tudo ia contra os padrões da época, e até de hoje em dia, que eram bichos fofinhos e nada assustadores. Sério, olha isso aqui. Parece aquele bicho seco do Bob Esponja. E a dublagem brasileira, então, nem se fala. Provavelmente vai ser a melhor dublagem que você vai ver em um filme. Então assim, se você nunca assistiu esse filme,
assista. Ainda tem muitas piadas e cenas de ação pra você se divertir, além dessas que eu falei. E pra mim, esse é um dos filmes que a nova geração deveria assistir, já que provavelmente deve ser um dos únicos filmes de faroeste animado tão realisticamente que vocês vão ver hoje em dia. Quem sabe o único. Aliás, deem boas-vindas a vocês que participaram desse vídeo. Muito obrigado a Jus, Montwall e Ainot Taylor por mandarem as suas OCs e também o pessoal que ajudou a decorar o cenário. Sim, esse cenário aqui foi feito com a ajuda de vocês. E se você aí quer saber como você pode decorar o cenário ou mandar a sua OC, me siga em um desses 3 lugares que todo sábado você descobre. Agora, põe a música!